E o mercado de transferências anda agitado pelos lados do Flamengo. A quinta-feira pode definir a saída de Everton Ribeiro. Por outro lado, nesse vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar o que é de verdade nas possibilidades de Miranda e Claudinho serem reforços rubro-negros. Também vou te falar a respeito do Mancini, técnico do Corinthians, que já apresentou uma lista de reforços que ele deseja para o restante da temporada. Vou contar ainda sobre Rui Costa, novo diretor executivo de futebol do São Paulo, que chega com poderes limitados. Para completar, te trago novidades a respeito do mercado. A Ferroviária contratando uma joia da Ponte Preta que era disputada por vários grandes clubes do futebol brasileiro. E por último, confronto entre Santos e Palmeiras, válido pela final da Libertadores. Mas queria trazer números dos rivais também no YouTube, com vantagem para os santistas. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações, só pedir para se inscreverem no canal do Nicola, é super simples, não custa nada, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Aproveita e dá uma olhada nessa dica bem legal que eu separei para vocês. Bora contar para você que esse vídeo é patrocinado pela AG Clube 7.bet. Uma casa de apostas brasileira com mais de 8 anos no mercado e que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. Na AG Clube 7.bet você aposta com segurança, encontra as melhores cotações do mercado e o melhor, em todas as apostas que fizer, você recebe o crédito de aposta de volta. Isso mesmo, ganhando ou perdendo você ainda recebe uma quantia de volta para aproveitar ainda mais as opções disponíveis de apostas no site. Tem futebol, basquete e esportes, entre outros. Acessando agora o link na descrição desse vídeo, você ganha R$ 7,00 de crédito de aposta, sem rollover, e garante mais 100% e até R$ 200 a mais no seu primeiro depósito. Então entre na agclube7.bet, cadastre-se e comece a apostar agora mesmo. Bora começar o vídeo falando sobre uma contratação surpreendente. Zanocelo, meio-campista de apenas 19 anos da Ponte Preta, tratado como uma das grandes promessas do clube de Campinas em muito tempo, acaba de ser contratado pela Ferroviária, que vai desembolsar R$ 2.300.000 para ter 100% dos direitos econômicos do garoto. Mas por que essa negociação chamou tanta atenção? Não bastasse o fato de a Ferroviária tirar um jogador da Ponte Preta, time de Série B, o Zanocelo ainda era disputado por vários outros grandes clubes do futebol brasileiro. Separei a lista aqui que tem Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo e até um time dos Emirados Árabes Unidos. A pergunta que você pode estar se fazendo é como a Ferroviária conseguiu vencer todos esses rivais? É porque a Ferroviária foi aquela que depositou ou que se dispôs a gastar mais dinheiro, todas as outras propostas com valores inferiores. Tá bom, e como é que a Ferroviária, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro na atual temporada, teve condição de fazer um investimento tão grande? Trata-se de um clube-empresa que tem entre os administradores o Júlio Taran, um dos principais empresários do futebol brasileiro, o cara responsável por alguns dos principais negócios envolvendo atletas do Brasil em todo o mundo. O Taran cuidou de toda essa negociação envolvendo a ida do Zanocelo e ainda há perspectiva em Araraquara de que a Ferroviária contrate pelo menos mais 2 jogadores de bom nível para a disputa do Campeonato Paulista e num futuro não muito distante a Ferroviária exerça o mesmo papel do Red Bull Bragantino, como um clube-empresa, fazendo bonito e sendo capaz de enfrentar de igual para igual os grandes clubes do futebol brasileiro. Bora falar agora sobre a final da Libertadores da América. De um lado o Palmeiras, do outro o Santos. Tem muito dinheiro envolvido nessa decisão. Prometo gravar um vídeo daqui até sábado trazendo detalhes das cifras de quanto cada um dos clubes pode faturar em caso de conquista do título. Até o vice-campeão da Libertadores vai ganhar um bom dinheiro. Mas nesse vídeo eu quero aproveitar para repercutir uma matéria bem legal que o Lance fez, comparando os canais de YouTube do Palmeiras e do Santos. Os canais de YouTube hoje se tornaram uma bela ferramenta de receita até para os times de futebol. Aqueles que ainda não descobriram isso estão ficando para trás e os números mostram. Bom, esse levantamento feito pelo Lance retrata um pouquinho das diferenças entre os dois clubes. Por exemplo, número de inscritos. O Palmeiras tem 1,5 milhão de inscritos contra pouco mais de 1 milhão de inscritos do Santos. E é aí que eu me encho de orgulho. Não sou time de futebol, não tenho uma torcida gigante atrás de mim e tô quase batendo 1 milhão de inscritos graças à ajuda de vocês. Se você não é inscrito, dá essa força, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Mas voltando à comparação entre Santos e Palmeiras. Vídeo mais popular dos canais, de cada um desses canais. O vídeo mais popular do canal do Santos tem 9,6 milhões de visualizações.
visualizações. É um vídeo de 2012 em que Ganso e Neymar se desafiam num freestyle. Já o vídeo mais acessado do Palmeiras tem bem menos visualizações, 2.400.000 visualizações, em comemoração pelo Decacampeonato Brasileiro. Queria contar também a respeito dos vídeos com mais de 1 milhão de views. O Santos tem 28 vídeos com mais de 1 milhão de views, contra 11 vídeos com mais de 1 milhão de views do Palmeiras. Ou seja, apesar de o Palmeiras ter mais inscritos, o torcedor do Santos parece mais engajado para fazer as coisas do canal do Santos aqui no YouTube acontecerem. Visualizações totais. O Santos já conseguiu 268 milhões de visualizações em todos os seus vídeos. Já o Palmeiras aparece um pouco atrás com 237 milhões de visualizações, mas aí há uma diferença importante. O Santos postou mais vídeos do que o Palmeiras. 5.700 vídeos para o Santos contra 5.000 vídeos do Palmeiras. Usa o espaço para comentários para dizer quais os canais de YouTube você mais gosta. Acho legal, acho curioso saber que tipo de conteúdo você costuma acessar por aqui. Bora falar agora sobre o novo diretor executivo de futebol do São Paulo. Quem acompanha o canal do Nicola frequentemente vai lembrar que eu contei que recentemente o Rui Costa foi visto nos corredores do Morumbi. Ele foi lá, teve uma reunião com o Júlio Casares, teve uma reunião com o Carlos Belmonte e, embora o tricolor não assumisse, já havia um acerto desde então. Nessa quarta-feira, o PVC divulgou com exclusividade esse acordo, que foi confirmado por pessoas próximas ao Rui Costa e também pelo presidente Júlio Casares, com quem conversei antes de gravar o vídeo. Rui Costa assume depois que o Campeonato Brasileiro acabar e assinou contrato com duração de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Algumas informações importantes. Rui vai chegar com menos poderes, por exemplo, do que seus antecessores, o Raí e o Alexandre Pássaro. O Raí e o Pássaro tinham autonomia para contratar jogadores, para desenvolver conversas, enfim. A partir de agora, o Rui vai fazer parte de um mega planejamento, que inclui também o Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, o Muricy Ramalho, que é o coordenador de futebol, e o Marcos Biasotto, que é o gerente das categorias de base. O Rui não vai poder fazer absolutamente nada sozinho, sem o aval dessas outras peças que eu acabei de citar. E o que demonstra, o que confere essa situação, diz respeito ao salário do Rui. O Raí, que era o antecessor do... O Raí fica só até fevereiro, até o fim de fevereiro, e o Rui assume logo em sequência. O Raí ganha atualmente, nos seus últimos dias de São Paulo, R$150 mil por mês. O Rui chega ao São Paulo para ganhar menos do que R$100 mil mensais. Então o São Paulo tem uma economia em relação ao diretor executivo de futebol, mas também mostra para o mercado que quando foi buscar um diretor executivo, não estava preocupado em trazer alguém super badalado, como por exemplo o Alexandre Matos, que foi um dos nomes consultados, certamente muito mais caro do que o Rui Costa. São Paulo, que teve alguma dificuldade em encontrar esse diretor executivo, conversou, tentou, por exemplo, a contratação do Thiago Escuro, que preferiu ficar no Red Bull Bragantino, conversou com o André Zanota, que seguiu no Dallas FC, com o Ricardo Moreira, que preferiu continuar no Orlando City, o Diego Serri, com problemas pessoais, não pôde aceitar esse convite, e a questão com o Rodrigo Caetano foi a mais polêmica. O novo diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, que ainda pertencia ao Internacional, chegou a um acordo com o Júlio Casares, mas diante da repercussão negativa do nome dele com o torcedor São Paulino, São Paulo recuou e desistiu da contratação do Rodrigo Caetano. Queria te contar que o Rui Costa assume assim que o Campeonato Brasileiro terminar, mas com funções limitadas. E só para completar, você que não conhece muito do trabalho do Rui, vale lembrar que ele chega ao futebol como advogado, trabalhou por 10 anos no Grêmio, primeiro como advogado, depois como diretor. Ele exerceu uma série de cargos à frente do Grêmio. Depois ele sai para trabalhar na Chapecoense, na reconstrução da Chapecoense após aquele trágico acidente aéreo. Esteve também no Atlético Paranaense, mais recentemente no Atlético Mineiro, sempre como diretor executivo de futebol. Acabou demitido do Atlético depois da eliminação pro Afogados na Copa do Brasil. Ele e o Dudamel acabaram caindo no mesmo momento e desde então o Rui não estava trabalhando. Bora falar agora sobre o Corinthians e Wagner Mancini, que já preparou uma lista de reforços para o timão. Mas calma, não adianta você pensar em nomes de peso e jogadores badalados. A realidade do Corinthians hoje é um pouco diferente. Clube que passa por dificuldades financeiras, que sabe da necessidade de economizar, até por isso, antes de confeccionar essa lista, o Wagner Mancini foi avisado de que o Corinthians não pode fazer grandes investimentos. Então essa lista passada pelo Mancini para a diretoria e para o Cifute, que é o Centro de Inteligência de Futebol, responsável por avaliar atletas, essa lista contém vários jogadores com quem o Mancini trabalhou ou enfrentou nos tempos em que não fazia parte de grandes clubes. Mancini que, por exemplo, está no Corinthians, mas já esteve recentemente no Vitória, na Chapecoense,
no Atlético Goianiense, e a partir dessas observações ele passou um relatório de alguns jogadores que ele considera interessantes para ver se o departamento de futebol e a diretoria também concordam para a partir daí chegar a propostas oficiais. Qual é o perfil que o Corinthians está buscando? Jogadores não renomados, jogadores que custem pouco em relação ao salário, mas que tenham muita fome. Uma fórmula que deu certo no Corinthians em vários dos últimos anos. Algumas das principais conquistas do Corinthians na última década foram com atletas que chegaram bem pouco badalados e saíram grandões do Corinthians. Ainda não consegui apurar nenhum nome dessa lista do Mancini, mas posso te assegurar que existem atletas para todas as posições: laterais, zagueiros, meio-campistas e atacantes. A ideia do Mancini é apresentar nomes que agradam para que a partir daí, diante da perspectiva da aprovação, primeiro dos dirigentes e do pessoal do Cifute e depois do departamento financeiro em relação à eventual negociação, a partir daí o Corinthians vai concentrar esforços para contratar atletas, tudo isso somente a partir de março. Não há pressa para contratar jogadores, o Timão não pode inscrever atletas por agora. Nomes badalados, nomes especulados recentemente de jogadores que ganham bastante, como por exemplo do Rodriguinho, estão completamente descartados. Cheguei a contar para você num vídeo nessa quarta-feira que, apesar dos boatos, Rodriguinho não será contratado em hipótese alguma. Um dirigente do Corinthians tratou essa história para mim como cascata. Bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, que vive quinta-feira decisiva dentro e fora de campo. Dentro de campo, porque faz confronto num jogo atrasado contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. Precisa vencer para voltar à terceira colocação, para ter chances reais de título do Campeonato Brasileiro. Fora dos campos, por causa de Everton Ribeiro, o Flamengo deu um prazo final para o Al Nassr se posicionar para ver se aceita a contraproposta feita pelo rubro-negro, 7 milhões de euros à vista, mais 3 milhões de euros em bônus. Se o clube dos Emirados Árabes topar, o Everton Ribeiro talvez nem enfrente o Grêmio na noite dessa quinta-feira. Ele está concentrado com o time no Rio Grande do Sul, mas se houver acordo ao longo da quinta-feira, já nem participa da partida. Além dessa negociação que eu já havia contado para você em detalhes, nessa quarta-feira quero avançar em cima de outros dois nomes que passaram a ser especulados nas últimas horas, dois nomes que poderiam chegar ao Flamengo. Começando por Claudinho. Vários de vocês, especialmente aqui no meu canal do YouTube, começaram a me perguntar sobre se há alguma coisa de verdade na possibilidade de o Claudinho, grande destaque do Campeonato Brasileiro, talvez o principal jogador, ser contratado pelo Flamengo. Converso com bastante frequência com o pessoal do Red Bull Bragantino e dá para assegurar que não há qualquer chance de o Flamengo conseguir a contratação do Claudinho. Primeiro porque o Flá passa por dificuldades financeiras, até por isso tem se desfeito de jogadores importantes. No caso do Everton Ribeiro ilustra bem essa história. Para completar, preciso te atualizar que o Claudinho deve ser vendido para o RB Leipzig, time da Alemanha que faz parte da mesma franquia do Red Bull Leipzig, tem também o Red Bull na Áustria, tem também o Red Bull no Brasil, e a tendência é que ele vai jogar no time da Alemanha num negócio que pode girar entre 12 e 15 milhões de euros. Se o martelo for batido em 15 milhões de euros, a gente está falando de quase 100 milhões de reais. Embora seja muito bom jogador, certamente o Flamengo não vai ter capacidade para fazer um investimento tão alto por um jogador de 23, quase 24 anos de idade. Então você, torcedor rubro-negro, que se animou com a possibilidade de ver o Claudinho jogando no Flamengo, essa possibilidade está descartada. A tendência é que o Claudinho vai jogar na Europa na metade do ano. Esse é o projeto do Red Bull Bragantino para seu principal jogador. Outro nome especulado nas últimas horas, o do Miranda, zagueiro de 36 anos de idade que vive seus últimos meses de contrato com o Jiangsu Suning da China. Conversei com o Miranda algumas vezes nos últimos meses e está muito claro que ele só fica na China até a metade do ano, vai cumprir os últimos meses do contrato e vai voltar ao futebol brasileiro. Ele me contou que ficou muito chateado por ter ficado 5 meses longe da família durante o ano passado em meio à pandemia do coronavírus. O time foi campeão chinês, até por isso o Jiangsu Suning nem cogita a possibilidade de abrir mão que ele cumpra os últimos 6 meses. Então ele vai se reapresentar nos próximos dias na China, vai cumprir até metade do ano o seu contrato e aí vai estar livre para voltar para o futebol brasileiro. O canal do Pilhado, aqui no YouTube, contou nessa quarta-feira que o Flamengo demonstra interesse no Miranda e quer a contratação do jogador. Essas especulações começaram no sábado, quando o Miranda foi convidado pelo Felipe Luiz para visitar a concentração do Flamengo em Curitiba. O Flamengo viajou a Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense e o Miranda está nesse momento em Curitiba e foi convidado pelo Felipe Luiz para estar na concentração. O Felipe e o Miranda são amigos desde os tempos de Atlético de Madrid. O Miranda esteve no hotel, conversou com os outros jogadores, fez vários elogios ao Flamengo e foi a partir daí que surgiram as especulações.
Tem muita gente cravando que o Miranda jogará no Flamengo pela presença do Rogério Ceni. A relação entre o Rogério e o Miranda é excelente desde os tempos em que o Rogério ainda era goleiro e o Miranda zagueiro. Eles foram campeões nacionais pelo São Paulo. O problema é que o Rogério Ceni, todo mundo sabe, está de saída do rubro-negro. A única chance de o Rogério Ceni ter vida longa no Flamengo é ser campeão brasileiro, algo que parece um pouco mais distante diante das últimas atuações do rubro-negro. Então, contar que o Miranda vai jogar no Flamengo pela presença do Rogério Ceni talvez não fosse o melhor dos caminhos. O Felipe Luiz talvez fosse uma alternativa mais interessante. Alguém que também é muito próximo do Miranda. Miranda vai voltar ao futebol brasileiro. Já deu demonstrações de que tem vontade de jogar no São Paulo, mas está aberto a propostas. Aquele que oferecer a melhor condição de projeto e também de salário vai acabar levando o zagueiro de 36 anos de idade. Para completar, queria deixar a pergunta para você, torcedor rubro-negro. Gostaria de ver o Miranda jogando no Flamengo? Acha que apesar da idade ele seria um bom acréscimo a partir da metade do ano, quando ficar livre do seu contrato na China? Use o espaço para comentários para deixar a opinião. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações. Combinado? Nos vemos de tarde com mais novidades. Até lá, tchau, tchau!